Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Arquitetura Equestre. Eu sou Maria Antônia Mondelli. E eu sou Júlia Mássia. Somos arquitetas do escritório da Arquitetura Equestre, onde criamos projetos de hípicas, aras, fazendas e todo tipo de projeto que engloba o cavalo e o campo. Hoje a gente vai inverter um pouquinho a dinâmica. Estamos aqui, então, com a Diana Brooks, hoje no papel de entrevistada, fundadora da Arquitetura Equestre. Diana, então, cresceu no meio aí equestre, praticou hipismo por muitos anos, conheceu de perto as necessidades e os aspectos de manejo do cavalo. Em 2015, criou um blog, né, chamado Arquitetura Equestre, para compartilhar suas ideias e os conhecimentos que ela ia adquirindo com referências do exterior. E desde 2020, além de liderar o escritório, Diana também ministra aulas e mentorias de arquitetura equestre, tanto no MBA, na disciplina de áreas da URM, quanto em cursos independentes. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Convite surpresa. Resolvemos hoje de manhã, então eu queria dizer que eu tô um pouco nervosa, porque nada aqui foi ensaiado. Eu recebi as perguntas de última hora, eu tava achando que eu só ia fazer as perguntas. O episódio de hoje nasceu de perguntas enviadas pelo pessoal no Instagram. E aí a gente reuniu várias dúvidas que aparecem com frequência, tanto quem está começando um projeto, quanto de quem já tem estruturas existentes. E aí hoje a gente vai fazer essas perguntas para você. Combinado, meninas. Vamos lá. Vamos ver. Simbora. Para a gente começar o assunto, né, eu acho que é legal a gente entender o que realmente está incluído no nosso processo de projeto, né? Porque atualmente você está muito à frente da parte comercial, então é interessante que a gente tenha um pouco dessa troca aqui. O que está incluso? Pô, vou contratar as meninas da arquitetura equestre, o que está nesse pacotão? É só pacotão fechado? Como que a gente estrutura isso, né, comercialmente falando hoje no escritório? Perfeito. Lá no escritório, a gente trabalha em várias etapas do processo de um projeto, né? O projeto, ele começa deveria até mesmo antes do cliente comprar o terreno, né? Quando ainda está no campo das ideias, quero ver, quero buscar, quero fazer um planejamento para que eu tenha um aras, uma casa de campo, né, uma estrutura de fazenda ali. Então, a gente pode ajudar desde essa assessoria na escolha da área até o próprio projeto em si, né? Então, o projeto ele é dividido em várias fases. E muitas vezes o que o cliente não contabiliza também é esse tempo que eu tenho entre comprar o terreno, fazer o levantamento e o processo do projeto acontecer e eu iniciar a minha construção, né? Então, muitas vezes o cliente chega e fala: daqui um ano tá pronto? Tá pronto o quê? Seja específico. Então, a gente faz o projeto, né? Aí, desde o master plan, que é o planejamento da área, até o projeto executivo, incluindo a parte de detalhamento de interiores. Para além disso, em alguns projetos a gente faz também o acompanhamento da obra, né? Onde a gente faz visitas técnicas e vocês também fazem, não sou só eu. E a gente vê se tá tudo saindo de acordo com o projeto, porque a obra, ela é viva, né? Assim, muitas coisas acontecem e nem sempre é possível que eles sigam exatamente, estritamente o que tá colocado ali no projeto. Seja porque, às vezes, encontrei uma pedra aqui e a gente vai ter que revisar essa localização, esse posicionamento desse pilar. Enfim, ou porque alguém executou alguma maneira diferente do que estava no projeto e aí uma coisa vai levando a outra. Por isso, o acompanhamento, ele é importante. Porque a gente vai resolver as questões da obra, né? E não necessariamente do projeto. Até a parte de interiores, né? A gente faz essa assessoria. Acredito que é isso. Deixei de falar alguma coisa? Acho que não. Consultorias, a gente pode fazer as consultorias. Então, a pessoa tem uma reforma. Que acabamento eu coloco aqui, né? Enfim, a consultoria ela é algo mais rápido, mais pontual, né? Onde a gente vai dar um direcionamento e um aconselhamento, sem necessariamente ter a responsabilidade técnica de um projeto e também as etapas e o processo tão alongados, né? Perfeito. É interessante falar da consultoria, né? Porque perguntaram, muita gente acha que qualquer arquiteto, perguntando se qualquer arquiteto consegue fazer um aras e o que dá de errado quando não existe essa especialização que é o escritório. Bastante coisa pode dar errado quando não é um arquiteto. E a gente já
vivenciou Sim. e experimentou alguns desses cenários, né? O último caso mais recente que eu me lembro foi um projeto que a gente recebeu de um arquiteto ou uma arquiteta que não era habituado. E aí, o exemplo clássico, né? Quando a gente fala de arquitetura equestre, a gente vai olhar desde a escolha do terreno até o posicionamento de tudo no terreno. Então, a pista, por exemplo, ela estava num posicionamento completamente equivocado em relação à leitura do próprio terreno, da topografia, né? E isso vai impactar muito no resultado final. Então, a Ju, ela tá à frente do Master Plan aí. Então, a gente vai olhar desde o posicionamento do quanto o cliente vai gastar com movimentação de terra ali, que pode ir... eu fiz uma simulação uma vez num terreno, onde só da gente mudar o posicionamento da pista dava uma diferença de quase 500 mil reais. A gente tá falando uma diferença absurda. E o cliente, muitas vezes, ele não vai saber disso quando tudo tá no papel. Ele vai saber depois que ele já aprovou o projeto inteiro, emitiu um executivo, agora eu vou fazer a terraplenagem, a movimentação de terra. Então, ele já começou gastando 500 mil antes mesmo da obra começar. Então, eu acho que para além do posicionamento e a leitura da topografia, a gente vai ver ventos predominantes, né? O cavalo sente muito mais calor do que a gente, então a gente precisa pensar onde estão esses ventos, a insolação. Como é que vai ser, que vai fazer toda a diferença para a gente não deixar o pavilhão quente e permitir ele respirar, né? A gente não usa ar-condicionado dentro da cocheira como a gente usa na nossa casa. E até itens de segurança, né? O manejo, o próprio manejo, ele tem que ser muito eficiente ali dentro, né? Menos passos significa tarefas executadas com mais eficiência no manejo do cavalo do dia a dia. Eu acho que a segurança, né? Enfim, saber que tipo de vão que a gente vai usar, que tipo de espaçamento que vai ter, o que vai ser mais seguro para o cavalo e para as pessoas. Para além desse, né? É muito interessante, porque realmente são muitos pontos que dentro de uma arquitetura convencional, vamos dizer, né, fora do contexto da arquitetura equestre, muita coisa a gente consegue dar uma disfarçada ou justificar muito pela estética, né? Muitas vezes, numa arquitetura residencial, a gente vê muito isso, né? O sonho estético do cliente ali, né? Putz, eu sonho com a casa desse jeito, né? E como que isso impacta, né, na nossa profissão hoje, na nossa especialidade, o quanto a gente tem que olhar para além da estética, né? O quanto a estética ela vem como uma consequência de algo muito bem pensado, mas as pessoas, né, trouxeram esse tipo de pergunta. Então, assim, o que muda, né, de verdade no projeto quando ele é pensado para o cavalo, né? E não só para as pessoas, né? O que na prática a gente vira e fala, putz, isso aqui 100% muda, né? Porque quando a gente fala de, olha a insolação e tudo, são conceitos que, idealmente, para uma casa a gente também olharia, né? Mas agora, algo que você vira e fala, isso aqui é específico e realmente vai muito além de estética. Muda completamente o funcionamento e a dinâmica do Aras, né? Eu acredito que se você... Desde os vãos, né? Então, porque... A estética, numa foto, você pode olhar aras maravilhosos, né? Inclusive, recentemente vi um aras que ganhou prêmio e que o piso é completamente inadequado para o cavalo. Tem um corredor que você não consegue andar com o cavalo. Então, se você tá olhando puramente pela estética, às vezes a foto, ela aceita tudo, é igual papel. Mas, na prática, vai funcionar? O manejo vai funcionar? É exatamente o exemplo que eu dei. O piso, ele é seguro para o cavalo não vai escorregar, não vai se machucar, né? Não é um piso desconfortável ali. O corredor, ele é amplo o suficiente para você conseguir fazer o manejo de um animal, né? Para eu estar passando com um cavalo na mão, se um cavalo tira a cabeça para fora e morder a garupa do cavalo, eu tenho espaço para conseguir desviar, para ter esse respiro, até o fluxo da operação em si, né? Da onde que o trator vem, para onde que o trator vai, como é que ele vai fazer esse fluxo no dia a dia da pista, para os depósitos. Isso foi pensado na eficiência, né? Então, até em termos de sustentabilidade, né? A gente conseguir olhar para gastar menos combustível ou até menos energia solar, né? Dentro do posicionamento. E eu acho que isso que você pontuou, né, Ju, sobre... Na casa a gente consegue disfarçar muitas coisas, né? A gente dá um jeitinho. Bota um ar-condicionado mais forte, bota uma cortina persiana, de térmica, enfim. E dentro de um aras, ele, né, tem que funcionar ali na casca, né, por si só. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E eu sempre falo que 99% do nosso trabalho ali dentro
é sobre funcionalidade e eficiência. Porque as pessoas falam, mas eu quero um aras, mas eu não preciso de um arquiteto, porque não precisa ser tão bonito. Não, você precisa de um arquiteto exatamente para fazer o seu aras, e não necessariamente ele precisa ser bonito, né? Sim. Então, acho que é muito sobre isso, é sobre olhar menos para a estética, e é tudo que a gente faz lá, e olhar mais para a funcionalidade, para a eficiência do espaço. E claro, a estética, ela é desejada, mas ela vai ser resultante de um bom trabalho, e é para isso que a gente tem essas dinâmicas lá dentro. A gente tem, né, você que está à frente aí da equipe, que vai olhar para a implantação, Maria, que vai olhar junto com Júlia para a funcionalidade desse espaço, mas também a gente vai trazer o toque da arquitetura, né? E a estética, ela tem que estar contextualizada nesse campo também, né? A gente vai trazer materiais que tem uma durabilidade. Então, se eu sou um arquiteto que não entendo como é a dinâmica do campo, eu vou propor um porcelanato naquela fachada. Mas, pô, esse porcelanato vai quebrar. Eu vou, de repente, propor, né, um quarto de cela envidraçado. Tá, mas e se um cavalo passar ali? Então, eu acho que é muito esse exercício que a gente faz e pensar na estética que seja de fato funcional, né? Sim. A estética é a consequência, né? E eu também acho que o arquiteto também ele consegue trazer o gosto, né? O que o cliente também sonha, trazendo o funcional e o bonito no gosto do cliente, né? Sim. É isso. E até para, né, encerrar esse primeiro bloco, acho que é interessante a gente compartilhar também a quantidade de clientes que chegam pra gente e falando, mas eu não quero esses negócios aí, tudo, né, assim, desse jeito. Cenas de cinema. Cenas de cinema, não quero esse negócio desse jeito, não. E eu acho isso é muito curioso, porque reforça muito, né, uma mentalidade que as pessoas têm em relação ao profissional de arquitetura, né? Então, muitas vezes o profissional de arquitetura é colocado nesse lugar do tipo, o engenheiro faz funcionar e a arquitetura deixa bonito, né? Usando palavras muito, assim, simplistas, mas que o engenheiro vai né? olhar para o posicionamento do sol, do vento e da logística do aras, né? Então, assim, realmente apesar da gente estar aí há muitos anos, né, lidando com isso, batendo de frente com isso, semanalmente existe essa conversa, né? Um cliente que vira e fala assim... Pra não falar diariamente, né? Exato. No de, eu não quero esse negócio cheio de frufru, não, né? Então, assim, por que existe, será, né, ainda essa mentalidade mesmo, né? O que falta para as pessoas olharem, virarem a chavinha do tipo, putz, eu preciso de uma arquiteta, porque são elas que têm esse conhecimento, né? Sim. E eu acho que, Ju, além disso, é uma arquiteta pro aras. Porque para fazer sua própria casa... Dificilmente as pessoas hoje fazem uma casa sem necessariamente ter um arquiteto. Sim. Mas por que na hora de fazer o seu aras, que deve ser estritamente funcional, eficiente, a pessoa fala, putz, eu não preciso de um arquiteto aqui. É justamente aí que um arquiteto se faz mais necessário, né? Porque hoje em dia o conhecimento que a gente tem para área residencial, interiores, né? É muito grande. A gente fala, abre o Pinterest, tem 200 referências. Agora, vai tentar caçar uma referência de gradil XPTO do cavalo no Pinterest, né? É muito mais difícil, porque é um conhecimento que ele tá muito mais concentrado. E é aí que justamente as pessoas erram desde o dimensionamento da porta, né? A gente já viu aí pessoas que fizeram porta que, sei lá, o cavalo, ele precisa de uma porta um pouco maior, põe 90 centímetros. 90 centímetros. O cavalo, se ele tiver um pouquinho acima do peso, esbarra ali. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que vai desde erros mais leigos, como o posicionamento o dimensionamento da porta, até a gente já viu, o arquiteto projetou uma rampa enorme para chegar numa pista que, como que o trator vai descer nessa rampa? Como é que vai estar um cavalo lá em cima, descendo, sem guarda-corpo, né? Então, desde a problemática da segurança, né? Então, pode estar muito lindo na maquete, no papel, e até sair lindo na foto, mas ele precisa funcionar no dia a dia, no manejo, no fluxo. Show. Di, vamos falar um pouco agora da sua experiência com a arquitetura equestre. Você começou lá em 2015 e como você viu isso como um negócio, sabe? Conta um pouco pra gente de como que foi crescendo, como surgiu o escritório. Legal. Eu trabalhava em outros lugares, né? Eu nunca tive uma aspiração do tipo, nossa, quero ter um negócio meu. Eu teria tranquilamente trabalhado em empresas e escritórios pro resto da vida, mas eu via muito que tinham muitas coisas que eu tinha que buscar, né? Então,
veio como uma vontade genuína de ajudar os outros. Então, eu perdia muito tempo buscando referências de painéis de lâmina natural de Frejó. Aí eu fazia pastinhas dentro do computador e falava, pô, vou divulgar essa pastinha aqui para todo mundo que quiser procurar essa palavra e encontrar. Então, eu vi lá como otimiza a busca no Google, colocava lá. Só que eu sempre gostei muito de cavalo, né? Fiz o meu TFG, um centro de ecoterapia, e vi que lá fora existia já essa especialidade que ainda não tinha no Brasil, que era o arquiteto equestre. Então, comecei buscando muitas referências lá e comecei postando muito porque eu gostava e eu queria que as pessoas vissem também que daria para fazer estruturas mais legais, né? Sem realmente uma intenção de quero que alguém me contrate para fazer isso. E as coisas foram acontecendo, né? Assim, acho que o universo, quando você foca a energia naquilo que você gosta, ele mexe os pauzinhos ali para as coisas acontecerem. E por conta do blog, começaram a me procurar, vamos fazer, né? E eu acho que de ver essa lacuna mesmo que a gente tinha nesse tipo de projeto, muito mais pela funcionalidade do espaço, eu vi essa lacuna, do que necessariamente pela estética, né? Então, áreas bonitos, né? Claro, hoje em dia a gente tem muito mais, mas eu via muito sobre como lá fora era estudado sobre iluminação, ventilação, coisas que eu nunca tinha ouvido falar aqui, né? Posicionar o pavilhão em função da ventilação predominante, né? Da ventilação externa. E eu via muitos projetos replicados da Europa, onde você tem um clima, né, extremamente rigoroso no inverno, neva, então assim, não faz sentido você tropicalizar, né, ou não tropicalizar, no caso, essa arquitetura, né, trazer uma arquitetura para o Brasil que é de outro lugar. E eu vejo que esse é um erro comum que as pessoas cometem, né, eu vi lá no meu vizinho, só que seu vizinho tem outro terreno, tem outro posicionamento, outra perspectiva, então, como trazer para cá de uma maneira mais inteligente. Então, comecei a estudar mais a fundo e acho que o mercado pediu, né? Então, as coisas acontecem porque tinha essa lacuna de mercado, tinham essas pessoas que tinham vontade de fazer diferente. E aí, desde então, graças a Deus, estamos todas nós aqui, com a nossa equipe também, lá no escritório, trabalhando muito para melhorar os projetos equestres no país. Muito bom. E assim, né, a gente está aí há alguns anos nessa caminhada, né, e é o que você falou, a gente viu que os projetos evoluíram muito, né, inclusive participação em outros escritórios, outras pessoas se arriscando a fazer projetos e se especializando, indo atrás de especializações mesmo, né, cursos e tudo. Então, assim, a gente vê, é inegável, uma evolução, né, no mercado no equestre, né, arquitetura equestre no Brasil, mas o que você acha que ainda segue acontecendo, né, assim, erros que você ainda tem muito lugar que eu vou e que eu vejo que isso aqui ainda é muito defasado, não prestar atenção nesse detalhe, né, o que hoje, no geral, né, de estruturas existentes e novas e tudo, que você visualiza ainda como sendo um grande problema da arquitetura equestre no Brasil ainda. Sim. De fato, a gente evoluiu muito na estética. Eu vejo muitos lugares lindos, áreas, né, para além dos nossos, outros lugares lindos também. Mas eu acho que realmente sinto falta das pessoas, de fato, olharem para o cavalo. Eu acho que o visual talvez mudou e as pessoas falam, olha que legal, vou deixar meu Aras bonito para virar minha vitrine. Sim. Mas ainda peca um pouco na iluminação natural. Então, por exemplo, é algo primordial lá no escritório, pra gente é tão importante, né? E a gente bate tanto... A gente já foi em lugares escuros que fica cheio de mosca, fica fedido, né, gente? Mal cheiroso. Você entra lá, se não tem luz do sol para secar a urina, a umidade da baia, vai ficar mal cheiroso. E, além de ser desagradável, né? O funcionário que vai estar ali no dia a dia trabalhando, pouquinho que quer trabalhar num lugar escuro, né? Muito mais gostoso você trabalhar num lugar claro, Sim. arejado, é mais seguro, né? Então o tratador, ele vai limpar uma baia, ele vai ver que tem um garfinho esquecido ali. Já tive um cavalo que machucou super feio num prego da porta da baia que tava ali. Era um lugar super escuro, né? Possivelmente, se fosse um lugar mais claro, a pessoa enxergaria com maior facilidade e acidentes acontecem numa escala menor. Quando você dá ferramentas naturais para que isso aconteça, para além da economia de energia, você não ter que acender luzes. Quantos lugares eu não fui que o pessoal, meio-dia, a luz acesa. Luz do pavilhão. Por quê? Porque
tá escuro, precisa de luz natural. Então, acho que ainda falta mudar um pouco essa mentalidade de que o escuro vai deixar fresco. Não vai. Às vezes ele vai piorar. Ele vai deixar mais úmido e a umidade traz mais a sensação de calor, porque o corpo do animal não faz a troca, né? A transpiração. Sim. Então, acho que iluminação natural eu colocaria como, né, um dos maiores erros. E aí muitas pessoas falam, mas vai esquentar. Se o pavilhão não tiver corretamente posicionado, pode ser que esquente mais, sim, né? E é por isso que a gente faz tantos estudos. E existem outras maneiras da gente conseguir contornar isso, mesmo quando já está construído. Sim. Ventilação natural, poxa, janela para fora da baia. Ainda tem lugar que você chega e tem um paredão. E aí você entra lá, tá super úmido, com mosca, tudo. E o cavalo não tem qualidade de vida. Claro. Acho que as pessoas estão olhando cada vez mais para isso. E a janela vai promover essa ventilação natural. Eu falaria que esses pontos, né, para além de fluxo e eficiência das pessoas, né? Eu vejo muitos lugares que, as coisas estão na ponta, onde o funcionário tem que fazer o dobro do trajeto ali no dia a dia. E é uma conta que as pessoas não param para fazer. Olha, ele vai ter que dar o dobro de passo para fazer a mesma tarefa. E é uma conta que lá no escritório a gente, né, faz de uma certa maneira. A gente olha, não que a gente conta os passos que ele vai dar, mas a gente olha para essa circulação e Sim. fluxo no geral. Então, acho que bem resumidamente estão esses pontos. Eu acho que é até interessante, né, engatando um pouco nessa parte da iluminação natural, né? Eu tava parando para pensar esses dias o quanto até quando a gente cria esses ambientes mais adequados, né, e mais agradáveis de se estar, o quanto o próprio tratador vai passar mais tempo dentro da cocheira, né, e o quanto esse tratador vai ter uma conexão muito maior com aqueles cavalos que ele tá ali cuidando, do que numa cocheira escura, né? Você imagina, uma cocheira escura, o cara vai passar o trato correndo, pelo amor de Deus, não quero ficar sair aqui daqui, respirando essa exato. amônia aqui, né, esse fedor. Então, o quanto isso, né, o quanto essas decisões que a gente toma em projeto impactam no manejo e no fluxo por toda a vida útil daquele espaço, Sim. né? Porque realmente a pessoa vai querer estar ali dentro, a pessoa vai se sentir bem ali dentro, então, sei lá, coloca um banquinho ali dentro no corredor, você vai ver seu tratador o dia inteiro do lado do cavalo, você vai ver seu tratador lidando com o cavalo, não deixando o bicho sozinho, e é isso, eu acho que vai muito além do que a gente consegue medir, né? Então, é muito difícil mesmo mensurar o impacto que as decisões que a gente toma Sim. em projeto tomam, né, enfim, repercutem a longo prazo nas nossas, enfim, nos nossos projetos, né? O desenho, né? Eu ouvi, a Bela falou isso pra gente. O desenho que a gente vai fazer do projeto é o que vai direcionar a rotina que aquele lugar vai ter, vai moldar como que as pessoas vão circular, as pessoas, Perfeito. os cavalos, né? Então, cada linha, cada parede que a gente desenha, vai desenhar a circulação da pessoa e o dia a dia dela ali. Então, de fato, são decisões invisíveis que a gente toma pelas pessoas, Sim. né? Que o arquiteto tem essa responsabilidade de tomar e que vai impactar pelo resto da vida dessa cocheira, desse áreas ou até dessa casa, né? Sim. E falando em decisão de qual que você acha mais difícil, assim, que impacta muito o resultado do projeto? Eu acho que, de fato, é o master plan. É uma decisão que não tem como você voltar atrás. Uma vez que você implantou, você construiu uma cocheira Sim. ali, naquele... Porque o acabamento você pode trocar, o revestimento, errei a janela, até o tamanho da porta, tá errado. Vai lá, deu ruim. Quebra tudo, recorta. Agora, se você posicionar errado, sua pista, sua casa do funcionário, seus acessos, seu fluxo, seus depósitos... Acabou. Você constrói, compra uma terra nova e faz do zero. Então, eu acho que é a decisão mais simples, né? Que você pode pensar dentro do contexto de um projeto, é o posicionamento, mas ela é a decisão que mais vai impactar no resultado final que a gente vai ter para aquele projeto. Legal. E falando sobre praticidade do dia a dia, se alguém quiser montar um Aras, assim, funcional mesmo, de verdade, o que não pode faltar de jeito nenhum? Para além da arquiteta equestre, claro. Vou fazer um parênteses aqui bem grande. Porque esse é o básico. O básico do básico, né? Difícil, né, gente? Me ajuda, né? Vou pedir ajuda para os universitários aqui. O que não pode faltar, gente? Eu consigo pensar em tanta coisa, Nossa, mas sintetizar tudo em uma diria, coisa só. Eu tentando sintetizar muito aqui, eu diria a questão dos acessos e fluxos. Para mim,
assim, você quer ver funcionar de verdade, Com certeza você tem é que prestar isso. atenção nos fluxos e nos acessos. É. E acho que é escala também. Eu falo na questão de tamanhos das coisas. Sim. Tamanho da porta, tamanho da baia. Eu Pra acho que comportar esses fluxos, É. né? Exatamente. Porque é um... Se você fizer uma porta e não passa um trator, que Pronto, adianta? de tá que bom, adianta? vai fazer um depósito que não entra o trator, sim. Ou até uma cobertura, cavalo bate a cabeça. É. Sim. Não, com certeza, eu acho que sintetizaram bem. Escala e fluxos e circulações. Gostou da resposta? Gostei Passamos. da ajuda dos universitários. A gente vê, né, muitas vezes também os clientes... existem clientes que entendem essas necessidades e clientes que realmente não entendem, né? Chega de tudo pra gente, todos os níveis de entendimentos aí nesse mundo equestre, né? Onde você sente que a gente... Que a nossa opinião e o nosso direcionamento, né? Assim, quais foram as soluções que a gente teve que trazer mais vezes, assim, que a gente viu, por exemplo... desde, vamos sugerir uma horta, vamos sugerir um galinheiro, desde essas pequenas coisas, do tipo, putz, esse é um problema que eu vi 70 vezes e a gente resolveu as 70 vezes, né? Em que contexto você acha que aparecem mais essa demanda do cliente pra gente, sabe? Porque tem cliente que chega muito resolvido, fala, eu já sei tudo que eu quero. Agora, tem cliente que patina muito, né? A gente tá ali meio tentando galgar essas dúvidas e até às vezes orientar, né? Pô, você já pensou nisso? Agora que você tá começando a pensar nesse mundo, você já abriu a cabeça para outras possibilidades, né? Como que você sente isso, essas necessidades chegando pra gente, né? Pro escritório? Enfim, é sempre complexo a gente sintetizar, né? Porque eu começo a pensar em vários exemplos, mas algo que eu tenho visto recentemente mais por exemplo, as pessoas tentarem trazer acabamentos, revestimentos, pisos, né? Coisas que elas usam em casa e que talvez elas tenham como repertório de solução e tentam trazer para uma arquitetura rural. Tá. E que muitas vezes não funciona, né? Para além da gente ter que trabalhar materiais mais atemporais, ali existem coisas que realmente o piso, né, pode não funcionar. Então, a gente ter que orientar o cliente de que dá pra gente trazer esses acabamentos residenciais pontualmente, né? Eu acho que Legal. um exemplo bem legal é o Aras Marandéa que a gente fez, que o cliente tinha um piso incrível na casa dele e ele simplesmente não gostava da estética do piso da cocheira, que realmente é um piso mais... Patidão, vai. Tem uma pegada mais industrial, não é tão acolhedora, não tão cara de fazenda e tal. E aí a gente falou, putz, as soluções que a gente tem no mercado são essas, né? E aí a gente encontrou uma maneira muito criativa, né? De fazer um tapetão de borracha ali e trazer para as laterais e até subindo um pouquinho as paredes esse acabamento que ele tinha dentro da casa dele que faria essa comunicação no Aras. Então a gente tem que fazer toda uma adaptação do que a gente tem no mercado para pessoas, adaptar para o cavalo. Então, isso é uma dinâmica que comumente a gente resolve, porque o mercado do cavalo, apesar de ter evoluído muito, a gente ainda é muito carente, né? Vamos falar, num piso residencial, a gente tem 1000 opções. Mercado do cavalo, a gente tem 2, 3. Então, acho que essa criatividade para usar esses acabamentos que a gente tem para um uso que normalmente não é nosso, para a gente trazer ali e satisfazer os gostos e vontades do cliente dentro do fluxo da funcionalidade do que a gente consegue aplicar. Vocês pensarem mais algum? Não, eu acho que é isso. Eu achei interessante você pontuar, porque é realmente tentar trazer essa referência do residencial que, né, a maioria dos nossos clientes já teve algum contato com a obra ou com algum projeto, né? Dificilmente é o primeiro contato com esse tipo de serviço que a pessoa está tendo, né? E é muito comum a gente tentar trazer a lógica que a gente conhece, né, para
para aquele cenário, né? Então, pô, tô falando de arquitetura, então eu sei o que eu tô falando porque eu Já trabalhei, já fiz obra, já sei minha casa, mas quão delicado é isso, né? Uhum. Quão delicado é a gente... isso para mim expõe muito, escancara muito realmente a necessidade de ter uma especialização, porque quantos arquitetos vão conseguir ter esse olhar de, putz, olha, esse piso é lindo, mas não funciona, né? E beleza, não funciona, não vou deixar de usar, né? Não, beleza, você quer usar, o cliente quer usar, vamos usar, mas a gente vai dar a maneira que isso se torne execuível e funcional, né? E que são soluções que eu acredito que só quem tem uma especialidade realmente consegue ter os olhos atentos para isso, né? Não é obrigação de ninguém saber que num piso daquele, sei lá, o cavalo poderia, enfim, escorregar, claro. né? Enfim, que obrigação que a pessoa que não vive nesse mundo tem de saber, né? Sim. Então... Não, e eu acho que é isso, né? Tem uma coisa que eu pensei aqui, né? Que o maior problema não é gastar mais, mas é gastar o dobro. Para depois você ter que tirar tudo e corrigir aquilo que tá de errado. Porque muitas vezes os materiais que a gente precisa especificar, eles são realmente mais caros, né? Sim. Vou dar o exemplo, a própria pintura que a gente utiliza, né? Que é uma pintura especial, que ela vai ter uma durabilidade maior. Porque no Aras, você precisa... tem muita área, mas ao mesmo tempo você tem muita poeira, muita sujeira, né? Muita umidade. Sim. Então faz com que o tempo de repintura seja muito menor do que um residencial. E para isso a gente usa uma tinta, um tipo de pintura que tem uma durabilidade maior. E que, consequentemente, vai ser mais cara também. Então, né, aquele mito, o arquiteto, tudo que faz com o arquiteto é mais caro. Peraí. Fez a mais conta a caro longo é você pagar o dobro. Exatamente. É você ter que refazer. Exatamente. Então, mas eu acho que a gente traz muito essas soluções para o cliente, né? E sempre trazendo essa consciência também, né? Às vezes ele vai pagar mais caro por um produto e que, no final das contas, vai ter um custo-benefício mais atrativo do que o produto de linha com preço comum do mercado. E no final das contas, quem vai tomar essa decisão e fazer a escolha final não somos nós. Perfeito. É verdade. Vamos passar para o próximo bloco? Vamos lá. Ai, a gente já tá no jogo rápido. Nossa, passou muito rápido essa conversa. É porque é isso mesmo, vai dar 35 minutos de conversa já. Bom, vamos lá, Di. Pra gente encerrar, então, o nosso bate-papo, a gente pensou em fazer um jogo rápido de perguntas e respostas. E aí, a gente vai fazer a pergunta e você fala o que você pensa. Tá bom, vocês me ajudem, porque nem sempre eu vou pensar tão rápido. Uma decisão que economiza muito dinheiro. A gente mencionou algumas. Um arquiteto, gente, peraí. Não? Muito bem. Não era essa? Essa economiza. Essa economiza. Além do arquiteto, o que você acha que não economizaria? Que economizaria? Uma decisão. Se o cliente tivesse tomado só uma. Ele tem direito a perguntar uma coisa só pra gente, escolher o arquiteto antes de fechar seu terreno. Pronto, eu acho que é justo. Tá bom, então. Porque é isso, né? Assim, acho que até... Falando um pouquinho sobre isso, voltando lá atrás no começo, quando a gente estava falando dos nossos produtos, é incrível como às vezes as pessoas realmente não pensam que, poxa, eu posso ter uma assessoria para escolher um terreno mais adequado. Às vezes o cliente chega pra gente e fala, putz, esse terreno aqui pro que o cara quer... né? Vamos ter que sambar aí pra fazer esse negócio acontecer. E ele vai gastar, às vezes, muito mais pra viabilizar aquilo que ele quer dentro de um terreno que não tem a vocação para aquilo, do que se ele tivesse vindo pra gente, né? Pô, eu preciso de uma consultoria, coisa de uma semana, exato. A gente já resolve e ele... sei lá, vai pagar um pouco mais caro no terreno? Talvez, mas ele não vai ter aquela dor de cabeça e o gasto imenso de tentar viabilizar uma coisa dentro de um terreno que não nasceu para aquilo. Sim. Né? Não, e até fazer um levantamento planimétrico, porque eu lembro muito que eu falei para uma pessoa, eu falei, olha... Vamos fazer um levantamento planimétrico antes de você bater o martelo e dizer, não, mas eu não quero fazer porque eu ainda não comprei. Pô, você vai gastar 1 milhão no terreno, quer pagar 10 mil, né? Sei lá, 1, 2, 3, 5, 10 milhões e não quer gastar para fazer o levantamento planimétrico porque ainda não comprou. Assim, às vezes, né? É o levantamento que vai fazer você economizar mais 1 milhão lá na frente. Então, eu acho que falta um pouco ainda dessa conscientização e dessa importância do planejamento mesmo, né? Então, poxa, vamos fazer para bater o martelo. Só que
quem é da área, né? Quem é da área da construção entende que faz muito sentido você se planejar Sim. antes e fazer esse tipo de gasto que, no final das contas, vai mais do que se pagar. Se você fizer um levantamento que te custe 10, 15, 20 mil e depois você tiver que rasgar esse levantamento, é muito melhor do que Muito você melhor, gastar 1, 2 milhões e ter que rasgar esses 2 milhões porque não vai caber o seu projeto ali dentro. Teve uma cliente que fez, né? Ela chegou pra mim com a área e eu recomendei. Falei, olha, a área tá um pouco acidentada, vamos fazer um plano altimétrico antes de tomar a decisão de compra. E na área, aparentemente a gente não tinha PP, porque não tinha árvores no terreno. Só que quando o topógrafo fez o levantamento, ele levantou 2 nascentes que já estavam secas visualmente ali na área, que estavam cadastradas no IGC. O que acontece? De um terreno de 20 mil metros, ela tinha 5 mil metros de área útil aproveitável, né? Assim, 4 vezes, né? 1/4 do que ela poderia ter ali no terreno. Então, eu acho que é essa conta que a gente precisa parar para fazer, né? Porque, tava seca, o dono do terreno tava pedindo o valor cheio dos 20 mil metros, porque ele, né, nem sei se ele sabia que tinha nascente ali, porque tava seca possivelmente há muitos anos. E aí, enfim, ela acabou optando por não fazer a compra, o que eu acredito que foi uma decisão inteligente. Existem meios para fazer isso depois? Você pode talvez descaracterizar a nascente se está seca há muitos anos? Pode, mas aí é um processo mais longo ainda. E se você quer construir o seu Aras, você vai ter que colocar esse processo na conta também para valer a pena. Então, no fim, ela, né, iria pagar pelos 20 mil metros quadrados e iria levar 5 mil metros quadrados. Eu acho que isso é muito vantajoso, né? E aí, esse raciocínio que ainda não existe, né? E que é um pouco essa conscientização que a gente tenta fazer aqui. Porque além do dinheiro, é o tempo também, né? Porque toda essa burocracia também leva um tempo. E às vezes é bastante. Estamos falando, às vezes, de anos. Então tá sem pressa. Tudo tá bem. bom. Vamos comprar essa e vamos tentar descaracterizar. Tá tudo certo, né? Agora, tá com pressa? Poxa, né? É isso. Mas assim, eu quero saber cadê esse cliente sem pressa, né, gente? Não sei, nunca apareceu pra gente. Se você tá sem pressa pra fazer seu Aras, quer fazer um Aras, a gente adoraria ter essa experiência. Projetar sem pressa. Um erro que você sempre vê. Eu falei dele aqui, né? Eu não quero ser repetitiva. Me ajudem. Vai, Júlia, um erro que você sempre vê. A Maria Antônia se esquivou. Ela se esquiva. Eu tô só perguntando aqui, ó. Maria Antônia, entrevistadora. Fui convidada pra estar no lugar da Diana. Entendi. Nossa, eu acho que um erro que a gente acaba se deparando bastante é realmente nessa questão da organização, mesmo às vezes da planta, né? Olhando para a planta da própria cocheira, né? E então você eu tô pensando até nas hípicas que eu frequentava, né? Enfim, lugares que eu frequentei. E quando a gente frequenta quando criança, a gente não tem essa noção, assim. Eu não ficava olhando pro fluxo das coisas, imagina, né? Tipo, isso aqui funciona, imagina. Eu achava tudo maravilhoso. Toda época que eu ia, eu achava linda, maravilhosa. E isso funciona, então tá bom. Então, é até interessante essa pergunta, porque se me perguntasse, né, 5 anos atrás, quando eu entrei e agora, eu acho que a resposta seria diferente, porque antes eu tomava muito como verdade os espaços que eu já frequentei, porque era a referência que eu tinha, né? Então, hoje, eu acho que é a questão do manejo. Eu acho que, assim, é a questão do manejo e do armazenamento das coisas. Esse é um ponto que me pega muito, assim, porque um dos grandes vetores de doenças, né, e doenças graves, né, em equinos, vem de fato desse armazenamento mal feito do feno, dos grãos. E a gente projeta isso. E a gente projeta isso também. Mas realmente eu acho que, enfim, quantidade de casos que a gente ouve, né, do tipo, perdeu um cavalo por não sei o quê, surto de não sei o que em tal hípica. E o quanto disso tudo poderia ser mitigado com uma solução planejamento simples, adequado, né? sim. Então para mim, hoje, eu acho que esse é um grande erro que eu vejo, a falta de cuidado e de planejamento nesse armazenamento do que o cavalo come todo dia, do que o cavalo deita todo dia, né? Então,
para mim, eu iria Sem dúvidas, tema. A gente vê muitas pessoas investindo em genética, em leilão, em trazer cavalo, sêmen, não sei o quê. Vai ver o depósito de ração da pessoa. Como é que tá? Entendeu? Ai, falando mal. Desculpa, não é assim. Mas de fato, acho que as pessoas realmente não têm a consciência do quanto é importante olhar pra isso. Porque eu gosto de acreditar que se elas tivessem, né? Que existem maneiras melhores disso ser feito, né? E eu acho que até trazendo as questões da hípica. Pô, eu parei pra pensar agora, na hípica que eu montava, a esterqueira, ela ficava do lado da cocheira. Pô, que é lugar que transmite mais, né? Tem tudo que é coisa ruim. Sim. E aí, eu tive um cavalo que ficava na última baia, toda hora tinha barata, rato, tudo, né? Além do mau cheiro, mosca. Coitado, ele ficava o dia inteiro inalando aquilo, tanto de doença que aquilo não podia trazer. E tava do lado completamente oposto da onde fazia coleta. Então, o trator tinha que passar com a carrocinha, assim, na frente no fluxo, na frente de todos os cavalos, fazendo barulho, correndo, criança montando, passando. E assim, caos. Realmente, ninguém olha pra isso, porque quando você convive com isso, você acha que isso é o normal, né? É assim que as coisas. E pode ser muito melhor, né? Então, acho que é isso, concordo. Mas eu também falaria o posicionamento da pista. Eu vejo muitos lugares que fazem uma movimentação brutal de terra. Eu vou num lugar, puta, olha o tamanho desse taluí, mas não precisava ser assim, né? Então, exato. Então, acho que o posicionamento, tanto pra topografia quanto pra poeira mesmo. Pô, você tá levando todo o pó de 4.000 metros quadrados de piso de areia para a cocheira do seu cavalo. Isso também eu pontuaria como um erro que muitas vezes as pessoas não olham. Um material que vale cada centavo. Isso eu vou deixar a Júlia responder porque ela sabe. Para mim, um material que vale cada centavo seria uma cobertura termoacústica de qualidade. Assim, pensar, na verdade, a estrutura completa da cobertura, né? Porque a gente trabalha a cobertura para além da parte da telha, né, termoacústica, a gente tem a parte também translúcida ali, né? Que muita gente fica chocado, como assim? Vai entrar sol direto, vai bater luz, vai ficar quente? Que bom que vai ficar quente, porque tem que ficar quente justamente a parte da cobertura, né? Então, se a gente pensar, a cobertura é a fachada, né, que mais recebe incidência solar. Então, assim, é o material que tem que ter um maior desempenho térmico, né? Um melhor desempenho térmico, né? E, enfim, vou até deixar de explicar essa questão, né, do porquê que é interessante de esquentar, que também é uma coisa que muita gente descrê, né? Muita gente vira, putz, vamos mandar um recado pro nosso cliente? Vamos, nosso cliente querido. Luigi, esse podcast é pra você. Vamos dar nomes aos... Ele tem a teoria dele, mas a gente tem a nossa. E eu entendo, né? Que pode ser realmente um pouco contraditório. Você fala, pô, você vai colocar uma zenital que vai esquentar tudo lá dentro, mas realmente, quanto mais quente né, mais sol entrar, mais eu vou esquentar o ar que tá ali dentro, e maior vai ser a diferença de temperatura entre o ar que tá sendo esquentado e a brisa fresca que a gente vai deixar entrar pela janela. E o ar quente, para quem não sabe, é mais leve do que o ar frio. Então ele sobe e o ar frio fica embaixo. Então, quanto maior for essa diferença de temperatura, quanto mais eu esquentar o ar através da zenital, mais ele vai subir. E por isso é importante a gente pensar em conjunto com a zenital uma abertura para esse ar escapar. Então, é todo um mecanismo para que o pavilhão de baias funcione como o seu próprio ventilador ali. E se faltar essa pecinha, que é praticamente o motor que faz tudo acontecer, ele vai, né, não vai trabalhar de uma maneira tão eficiente. Então, é contraditório, mas é o que a gente precisa para fazer isso funcionar. E eu achei que você ia falar também da estrutura, né? Porque quando a gente faz dos pilares e das vigas, porque quando a gente faz, além da telha termoacústica que a gente utiliza, a gente faz uma estrutura trabalhando com viga de alma cheia, com pilares maciços, para saúde respiratória do cavalo. Então, eu vou gastar mais aqui fazendo a viga, sem ser a viga treliçada metálica, que é a mais barata, né? Ou até sem fazer uma tesoura de madeira, né? Que seria algo com um custo mais baixo, mas depois eu vou pagar a conta com o veterinário, porque meu cavalo vai ter problema. Quantos cavalos não têm problema respiratório? Principalmente cavalos de fôlego, de corrida, que precisam performar, e
o proprietário não sabe que o problema tá ali, em cima da cabeça do cavalo. Não tá no desempenho dele, não tá no que ele tá inalando aquela poeira ali em cima todos os dias. Então, investir numa estrutura maciça é aquela coisa, né? Contratar o arquiteto sai mais caro, às vezes sai. Mas, no final das contas, é um investimento que vai se pagar. Quantos cavalos você vai ter ali embaixo? 40 cavalos respirando poeira, né? Ninho de passarinho, teia de passarinho que pode levar doença, que a gente acabou de falar. Então, acho que essas coisas que a gente faz, que às vezes realmente, né, num primeiro momento custam mais caro, mas que fazem o cliente economizar no fluxo, na eficiência, na segurança que ele vai ter ali no dia a dia do pavilhão dele. E um detalhe pequeno que muda tudo. A gente conversou disso. Acho que hoje. Eu colocaria realmente a questão, que eu acho que é um detalhe muito pequeno, que passaria muito por qualquer arquiteto não equestre, né? É muito normal que se passe, é a questão da angulação de abertura das portas dos cavalos. Porque se essa porta não abre 180, né, explicando um pouquinho, a gente usa as portas abrindo 180 graus por diversos motivos, né? Para não ficar a porta metade aberta, metade fechada no meio do corredor, obstruindo passagem, né? Para que a gente consiga trabalhar, às vezes deixa a porta 100% aberta, passa só a correntinha para você ventilar aquela cama que tá ali. Tirar a amônia dali de dentro. Exatamente. E até pela janela de fora também. Pô, você vai colocar que seja de uma folha ou duas folhas, tanto faz, né? Mas você colocar as janelas sem essa abertura 180, né? Primeiro que traz um ruído muito grande na fachada, mas eu acho que a questão da funcionalidade mesmo. Tá passando um cavalo, sei lá, dá de cabeça naquela porta que tá mais ou menos aberta, né? Enfim. Meio pra cá, meio pra lá? Não, com certeza. Então, eu diria isso. É perigoso até pra circulação dos animais que vão estar ali nesse espaço, né? E até por bater mesmo, né? Se bate uma janela, o cavalo assusta. Perfeito. A gente fez um podcast aqui com o André Sintra, onde ele falou, o cavalo escuta um barulho, ele pensa, eu vou morrer. Ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe, nossa, é a janela que bateu, abriu, a porta que bateu, né? Então, acho que da porta de abrir, quando a gente está falando tanto porta quanto janela, né, é essencial que ela tenha essa abertura 180 para que a gente consiga ter uma amplitude, né? Quando eu corrigia exercício dos alunos, é extremamente comum. A gente pegava, né, todo mundo porta 90 graus. Gente, ó, é um detalhinho que ninguém prestou atenção, mas a porta abre 180. Então, acho que muito bem colocado, né? E até, só para completar essa parte da representação, que a gente migrou de programa, né? A gente saiu do AutoCAD, foi pro ArchiCAD, e o ArchiCAD, pô, ele é um programa muito inteligente e muito pensado para arquitetura. Mas ele não é pensado para arquitetura. Com certeza. Então, assim, a gente bate a cabeça às vezes, né? O próprio programa nos induz ao erro, porque a gente não conseguia antes, como que a gente vai representar essa abertura 180 graus aqui, né? Uma série de coisas que a gente tem que quebrar a cabeça, porque senão passa a gente, né? Super passa, é isso. Num contexto normal, né, de uma arquitetura comum e não equestre, estaria tudo bem, né? Mas é o tipo de coisa que até nisso a gente tem que prestar atenção. Sim, e outra coisa que eu lembrei, né, da portas e janelas, uma coisa que a gente sempre fica também, eu lembro até no escritório, tô segurando o cavalo com a mão direita, o sentido do giro, não é só colocar 180, mas também para ter essa praticidade na hora de você for colocar o cavalo dentro da barra. A gente sempre faz essa simulação, tá, tô chegando com o cavalo, segurando com essa mão, tá bom, tem que abrir pra cá, porque se a gente só espelha, né, de um lado pro outro da coxa, dá errado. Então você tem que... E às vezes pela estética é mais interessante você espelhar, mas aí a gente tem que fazer... E é isso, né? De um lado tá num giro, do outro, a baia tá na frente, ela tem que ser o oposto pra quando tá transitando. A gente pode mostrar um desenho disso. É verdade. Mas é um detalhe, detalhe. Não, e é a lógica que a gente tem que usar e tem que estar constantemente pensando, não só pra gente, pro cavalo. É uma coisa que é muito automática numa casa, você nem precisa nem pensar que lado você vai abrir a porta, vai olhar a parede. Enfim, eu acho que... E são essas... decisões invisíveis que a gente toma pelo cliente no papel e que muitas vezes ele só vai ver o resultado final lá na frente, né? Então, é sempre muito complexo falar sobre
o trabalho do projeto de um arquiteto equestre. Porque se você comparar com um arquiteto comum, tem tantas variáveis para além de um projeto normal que a gente vai ter que pensar ali dentro. E que se você colocar, você vai entregar um projeto executivo e o fulano também vai entregar. Beleza, todo mundo vai entregar. Mas como é que eu vou entender todas as decisões que o fulano vai tomar para mim e que, né, e que provavelmente ou possivelmente vão te trazer uma consequência negativa ali na frente, na hora que executar, porque é aquela coisa, o papel aceita tudo, a foto bonita aceita tudo, mas no dia a dia é que o projeto de um arquiteto equestre se paga, né? O nosso projeto, no caso, né? Enfim, falando um pouquinho do escritório também, a gente tem uma equipe ali onde Júlia tá sempre olhando para Masterplan, então, inúmeras variáveis, né? Eu acho que quanto mais a gente olha para algo que a gente faz, e aí você vai poder falar muito melhor, a gente consegue ver soluções muito mais fáceis nisso, né? Sim. E um PS só das portas e janelas, que é engraçado. Teve um cliente que a gente brinca às vezes, né? E eu tava apresentando, assim, um projeto pra ele, ele falou, mas essa porta tá no giro 180? Aí eu olhei pra ele e falei assim, com certeza, senão eu vou ser demitido. Não, eu trabalho mais aqui. A Diana me demite amanhã. Existem alguns erros que a gente não pode mais cometer. Ele deu risada. Eu falei, então tá bom. Mas é engraçado, porque também tem um outro cliente que a gente tá atendendo que o projeto foi feito por um arquiteto que não era equestre, não tinha especialidade, fizeram um rodapé deste tamanho e a porta abre só 90. Fizeram um rodapé lindo, maravilhoso, de pedra, e a porta não abre. Sim. E aí não existe... Não existe pau nela, não existe o que você consiga colocar ali pra porta abrir. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu perguntei pro gestor do Aras, falei, mas o que vocês fazem? Por que vocês não mudaram isso até agora? Ela falou, não, então, aconteceu um acidente mesmo, né? Abriram a porta, só abriu 90, aconteceu um acidente com o cavalo e com a pessoa que tava puxando ele, e a gente criou uma norma de que não pode abrir essa porta pra fora. Então, poxa, a pessoa investiu no rodapé de pedra maravilhoso, que não é barato, pedra, a gente sabe. Investiu numa porta de madeira maciça, da melhor qualidade, bipartida e tal. E no final das contas... Não pode usar. A solução foi fechar a porta para sempre, porque... Então... E aí... Com certeza, é o tipo de decisão que você só vai ver a hora que você tiver que pagar dobrado ali na frente. Ou para quebrar o rodapé, né? Ou para... Sim. Tirar a porta a gente não ia tirar, só quebrar o rodapé é a solução mesmo. E você, Maria? E a Maria, né? Eu tava falando, a Júlia faz o Masterplan e a Maria tá sempre olhando para arquitetura. Então, acho que olhando para além da linguagem, os materiais que a gente vai precisar usar, que tem uma durabilidade maior, né? E o contexto que isso vai estar mesmo, né? Sim. E acho que entrando aí na nossa última pergunta de uma solução que melhora muito o dia a dia. A gente falou de tantas, né? No Nossa, último podcast com a Bit, foi assim, um show, né? De soluções, porque é isso, né? Essa cliente tem uma experiência muito grande de frequentar mesmo, né? O exterior e estruturas no exterior. Então, a quantidade de insights e de coisas que ela mesma, né? Ela fez a hípica dela sem arquiteto equestre, não recomendamos a primeira, mas a segunda ela tá fazendo com a gente. A segunda ela tá com a gente. Então tá tudo certo, deixando claro aqui. Mas que a gente tá aprendendo muito no processo com ela também. Né? Exatamente, porque é impressionante o quanto de soluções ela trouxe pra gente, né? A gente foi visitar o Aras que ela fez. E o quanto de soluções que você vira e fala, nossa, que legal uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não é arquiteta, conseguir chegar nessa conclusão, conseguir chegar, enxergar o problema que ela tinha e conseguir chegar nessa conclusão, né? É muito difícil um cliente que não seja ou um arquiteto ou alguém que projete espaços, conseguir ter essa visão e chegar nessas soluções, né? Sim. Então... Mas eu acho que é desse olhar que ela teve para fora do país. Porque ela trouxe, né? O que ela falou foi que lá fora é tudo feito para uma pessoa conseguir tocar um pavilhão. Sim. Porque a mão de obra é cara, porque a terra é cara. Então, todo mundo é muito autônomo ali. Então, eles estão muito à frente, porque aqui no Brasil, né, não é tão custoso você ter a mão de obra. Sim. Então...
tá tudo bem a pessoa desprender um tempo ali, porque no final das contas, essa conta às vezes não entra no papel. E deveria entrar, né? Porque com certeza você deixa de economizar no número de funcionários, Sim. né? Deixa de ter eficiência. Mas lá fora eles olham muito para a eficiência, para o planejamento disso, para que uma pessoa consiga tocar essa operação. Então, acho que ela tendo esse olhar e esse repertório de fora e trazendo para cá. Eu acho que foi isso que deu o grande diferencial nela e talvez seja esse o grande diferencial, né? Os fluxos, o manejo, fazer um espaço de maneira que ele funcione eficiente, seguro, né? Para além de todas as questões que a gente falou aqui de saúde do animal, respiratória. A gente nem falou de bem-estar, né, gente? Nossa, é tão consequência de tudo que a gente faz Sim. também, né? Eu acho que é um pouco. A gente falou, né, um pouco sobre a questão da saúde, né? Até você comparou também, pô, muita gente pensando em genética, pensando em performance em pista, né? Mas acho que é um tema que você já trouxe muitas vezes em outros podcasts, que é realmente isso. Onde começa a performance? Onde começa o bem-estar, né? Ele não se dá só a partir do momento que o juiz deu a largada ali e você vai, os 40 segundos que você tem lá para representar seu trabalho de um ano inteiro, né? Então, começa muito antes, né? Começa como seu cavalo dorme, como seu cavalo se alimenta, como seu cavalo, né? Do que o seu cavalo se alimenta, como tá guardado essa coisa que o seu animal se alimenta, né? Enfim, qual é a cama que ele tá, qual que é a solução de piso que tem ali embaixo dessa cama, a segurança que ele tem em todos os momentos, né? Pô, nos trânsitos dele, eu vou sair da ducha e eu vou pro tronco e eu vou pra não sei onde, isso tudo funciona, né? O quanto... Até o silêncio que a gente Perfeito. pensa em promover para ele não se assustar, para ele ter menos estímulos negativos ali, né? Como a gente vai Exato. setorizar a área de barulho, uma ferradoria de uma baia. Então, realmente são... Né, a gente não entrou tão a fundo nesse tema específico, mas eu acho que é porque ele está tão por trás de cada decisão que a gente toma, né? O bem-estar, ele é a base do nosso trabalho, e ele sempre foi onde a gente olha, né? Então, Pra constantemente. gente é muito óbvio, né? Tudo que a gente vai... Toda a linha que a gente vai desenhar, mas isso vai ser bom pro cavalo, né? Todas as decisões que a gente vai tomar ali. E constantemente a gente faz esses exercícios, né? Porque... É isso, desde que a Di começou a pesquisar, quantas coisas mudaram, né? Quantas coisas novas apareceram no mercado, quantas coisas que, sei lá, que às vezes nem valiam a pena também, né? Quantas coisas que, pô, prometia muito e não entregava nada, né? Então, e às vezes ao contrário também, quantos produtos que não nasceram com essa vocação, mas que a gente adaptou e falou, caramba, isso aqui funciona muito, vamos seguir usando. E eu acho que é isso, eu acho que o nosso trabalho dentro do escritório, desde o dia zero, né, foi olhando para o bem-estar, né, eu acho que, colocando agora em palavras mesmo, né, traduzindo tudo aquilo que a gente falou aqui, eu acho que o bem-estar é a premissa máxima dos nossos projetos, né, não existe nada acima disso, né. Sem dúvidas, eu acho que, enfim... Eu sempre falo aqui, né, sobre a... E quem é do cavalo, quem tá ouvindo a gente provavelmente vivencia isso, né? Todas as pessoas que são do mundo do cavalo. O quanto os animais fazem pela gente, Sim. né? O quanto eles nos trazem de benefício, de bem-estar, né? A paz, a calma que eles trazem, né? Nada mais do que justo da gente, né? Ter um escritório que se dedica a fazer isso por eles também. Então, eu acho sim, claro, a gente sempre vai olhar para o cliente, para que esse cliente se sinta tão bem no lugar, Claro. Mas para a gente tão importante quanto o cliente se sentir bem é que os cavalos se sintam bem também. E a gente pontua muito, né? Poxa, vamos abrir mão disso? Tem certeza? Isso é tão importante para os cavalos, né? Enfim, eu acho que é um pouco essa nossa missão ali, dar uma voz para os animais que muitas vezes não podem falar o desejo deles ou o que seria melhor para eles. Então, a gente carrega muito dentro da nossa essência de escritório essa missão. Sim. E através até, né, eu acho que o quanto que a gente vai atrás das informações para além da arquitetura, né? Eu acho que o podcast é um reflexo disso. A gente, esse desejo da gente se informar cada vez mais, da gente entender que para você entender o cavalo,
é multidisciplinar, né? Não é só o arquiteto, né? Pô, é o arquiteto, é o veterinário, é o agrônomo, é o topógrafo, é tanta gente envolvida e tanta gente que às vezes acho que nem sabe o impacto que está tendo, né, na vida daquele ser vivo ali. E muito da nossa missão é isso, né? É trazer todo mundo nessa missão, né? Nesse olhar, alinhar, calibrar esse olhar para, tipo, ó, a gente tá o objetivo é esse aqui, né? E então isso é algo que é imprescindível, essa troca. A gente não é dona da verdade, a gente não sabe de tudo, mas a gente é muito interessada e a gente, assim, é muito envolvida com o que a gente faz. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? A gente está sempre buscando evoluir, melhorar e sempre nesse apelo, né? É por eles, então... Sim, todo dia existe uma movimentação ali para alguma coisa, para algum estudo, alguma discussão, Sim. né? Essa semana mesmo a gente levantou a pauta e vai pesquisar e vai tentar se informar. E existem muitos caminhos, às vezes, que você pode ir ou pode não ir, porque você falou, é veterinário, é proprietário, é agrônomo, Quantas e cada opiniões? um tem uma opinião diferente. E aí, qual opinião a gente vai seguir, né? E é isso, é sobre quais são os desejos do proprietário, porque às vezes a gente adora a baia com dreno natural, mas o proprietário quer lavar. Eu quero que o cavalo saia dali, eu consigo lavar aquilo ali, pra mim o piso vai ser de concreto. E tá tudo certo. E a gente vai projetar o melhor piso de concreto que a gente puder ali dentro, né? Então, tá sempre olhando pra isso, estudando as melhores soluções de mercado, né? E isso hoje a gente consegue também se dedicar, sentar e ter esse tempo para olhar tudo isso, porque, graças a Deus, expandimos nossa equipe, tem muitos clientes fazendo áreas, sigam fazendo, mas eu acho que é isso, acho que cada vez mais as pessoas têm olhado para isso, para essa questão de performance e bem-estar, e entender que realmente começa antes da suplementação, antes do treino, antes do que a pessoa, o cavaleiro, a amazona vai fazer ali em cima do cavalo, é todo um contexto. Muito bem. Que a gente traz. É isso. Chegamos ao fim. Gi, gostou de estar do outro lado? Adorei ser entrevistada pela Maria. Eu queria fazer um convite pra Júlia vir gravar mais podcasts, porque vocês viram que, toda a resposta eu falava, nossa, e agora? O que eu vou falar? Me ajuda, Júlia, porque assim, eu não sei ser entrevistada. Achei que a Júlia performou muito bem. Ela pode ser a nova hostess qualquer nova dia. anfitriã do podcast da Arquitetura Equestre. Vamos começar a nomear aqui. Você vai tirar férias, a Júlia vai tomar conta do podcast. Vai assumir o bastão. Mas acho que é isso, meninas. Queria agradecer vocês também, né? Com tantas entregas, tantos projetos. De terem dedicado um tempinho a estar aqui também hoje, pra gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz lá dentro, né? Trazer um pouquinho da nossa realidade para as pessoas que estão ouvindo a gente. Perfeito. Um ano que a gente fez o nosso primeiro podcast. Pois é. Podcast comemorativo de um ano. Uniformizada. Pois é, gente. Agora estamos cada vez mais chiques. Mas então a gente chega aí ao fim desse episódio, né? Agradecemos a presença de todos até o final. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, deixar comentários com feedbacks, com dúvidas, né? Ou com quem vocês gostariam de ver aqui, né? Ou se vocês gostariam de ver mais vezes a Júlia e a Maria aqui também. Também estamos aí, super acompanhar nosso Instagram, @arquitetura equestre. E em breve a gente divulga por lá, então, o tema da nossa próxima conversa, que a Diana vai voltar ao seu post de host. A gente vai devolver pra você. Eu quero esse bastante. Eu tô brincando, vocês desempenharam tão bem, meninas. Estão convidadas para ver mais vezes. E para você que escutou a gente aí até o final, meu muito obrigada por estar aqui. E para que você pense mesmo, se não tem ninguém do cavalo, nenhum amigo, nenhum parente, né? Sempre tem alguém que pode se beneficiar dessa informação, né? E de mais conhecimento para que a gente possa disseminar tudo que a gente passou aqui para vocês, para mais pessoas. Perfeito. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.